Olá, amigos. É um prazer estar no dia de hoje com os companheiros que laboram nessa casa querida, Centro Espírita Semeadores do Amor, onde tive a oportunidade de estar presente em uma ocasião e fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Então, para mim, é um prazer e uma satisfação no dia de hoje poder estar com vocês para falar um pouco do Evangelho de Jesus. Iremos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho, o Consolador Prometido, o item O Jugo Leve. E eu já solicito aos espíritos bons que laboram nessa casa, que coordenam os trabalhos dessa casa abençoada, para que nos permita, no dia de hoje, trazer uma mensagem que seja uma mensagem consoladora, uma mensagem de reflexão, uma mensagem onde nós possamos encontrar respostas para as nossas inquietações e, se não as tiver de imediato, mas que seja um caminho para essas. E falar de jugo leve. O jugo é leve. Nós ouvimos muito essa passagem, né? Temos a oportunidade de ouvir muito se falar sobre o jugo leve. E o que seria esse jugo? Que termo é esse que o Evangelho nos traz? Nós que sabemos que o Evangelho é feito por parábolas. E as parábolas são alegorias. As parábolas são ensinamentos para que nós possamos retirar dessas as nossas conclusões, para que possamos refletir em cima dessas situações. E hoje nós estamos falando de jugo. E vamos procurar, antes de entrar na discussão efetiva da passagem do Evangelho, ver o que é que o dicionário Aurélio nos diz sobre a palavra jugo. Jugo para o Aurélio é submissão, obediência, autoridade, domínio. No sentido figurado, jugo tem muito a ver com domínio moral. E por que será que no Evangelho nós vamos ter esta preocupação de Jesus, dos evangelistas que ali registraram, nós que sabemos que Jesus nada escreveu. O Evangelho foi escrito pelos 4 jornalistas da época, os 4 evangelistas, 3 estiveram com ele e um traz todo o seu relato a partir das conversas com sua mãe Maria. O Evangelho que foi todo produzido por Marcos, Mateus, João e Lucas, sendo esse último o único que não esteve na companhia do Mestre, que ele se apaixona pela história de Jesus quando conhece Paulo de Tarso e vai à Casa do Caminho conversar com sua mãe Maria sobre esse ser fantástico que lhe trouxe assim uma série de indagações. E o Evangelho de Lucas é todo baseado nos relatos de Maria. Essa passagem do jugo leve, ela está em Mateus 11. E eu peço licença para ler a passagem do Evangelho, para que nós possamos fazer as nossas reflexões. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimentos, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, meus amigos, que mensagem emblemática. Que mensagem com um conteúdo, com uma profundidade. Aqui é assunto para um seminário, porque nessa passagem nós temos vários itens que nós podemos analisar. Por que será que o Mestre nos diz que o jugo é leve? Por que será que ele nos fala de fardos? Por que será que ele nos conclama a pensar e a discutir sobre o que estamos carregando?
o que estamos levando sobre os nossos ombros, na nossa mente, no nosso coração. E alguns aspectos nós podemos observar, podemos fazer algumas perguntas sobre essa passagem para que nós façamos as nossas reflexões. Primeiro, por que Jesus se dirige aos que estejam em sofrimentos? Porque é uma mensagem muito para todos nós que estejamos em momentos de grande dificuldade. Grande dificuldade. Porque ele diz, vinde a mim todos os que andais em sofrimentos e vos achais carregados. Eu vos aliviarei. Por que será? E sofrimento, meus amigos, é algo que todos nós vivenciamos. A dor é universal. A dor chega para todos. Mas o sofrimento, nós já ouvimos, né? Em vários momentos, né? A citação, o sofrimento é opcional. E quando nós falamos desse opcional, alguns de nós ficamos meio incomodados, porque dizendo assim, eu vou optar por sofrer, eu não sou masoquista, eu vou optar por me achar dentro de um contexto de martírio. E nós sabemos que a língua portuguesa é muito rica e que a questão da semântica também é muito poderosa. Então, quando se fala em opcional, nós podemos analisar os vários aspectos desse opcional. Claro que em sã consciência, vamos usar esse termo, nós não vamos, se estamos, né, dentro das nossas faculdades psíquicas boas e temos a capacidade ainda de análise e de organização, nós não vamos escolher estar no sofrimento. Pelo menos, aparentemente, né, nós não vamos fazer essa escolha. Entretanto, muitos de nós temos uma dificuldade de lidar com a dor. Muitos de nós temos uma dificuldade de lidar com situações de extrema dificuldade. E este sofrimento que nos chega, em muitos aspectos, nós muitas vezes nos comprazemos com ele. Raimunda, isso é contraditório? Não. O comprazer é ficar ali o tempo todo batendo naquela tecla daquele velho desenho animado, né, para nós aí dessa geração. Ó vida, ó dor, como eu sou sofredor. Porque às vezes é mais fácil nós nos colocarmos no lugar de vítimas do que irmos para o enfrentamento. Não é fácil enfrentar dificuldades, dores, doenças. Né? Quando eu falo de doenças, porque essa talvez seja um dos aspectos mais difíceis de lidar quando nos chega. Né? Porque nós vamos ter aí que fazer vários movimentos conosco mesmo para dirimir todos os processos que nos é dado a partir do sofrimento com a doença. Então, eu falo de doença, mas existem vários aspectos que nos levam a essa situação de sofrimento. E muitas vezes nós nos comprazemos em ficar nesse lugar de coitado. Como eu sou coitado. Olha, você está vendo? A minha dor, a dor de Raimunda é terrível. O mal pelo qual Raimunda passa é muito triste. Coitada de Raimunda. Então, olha a pergunta. Por que Jesus se dirige aos que estejam em sofrimento? E ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Vinde a mim todos que andais em sofrimentos e eu vos carregarei, eu vos aliviarei. Por quê, meus amigos? Porque ele está nos dizendo que para tudo há uma solução. Temos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
e olha a inteligência do mestre. Porque se nós formos observar o Evangelho, na organização do Evangelho, né? Então nós temos os 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí no 6 vem o Consolador, o Cristo Consolador. Quer dizer, quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos trazer o consolo para a alma? Quem é que vai nos dar um norte diante das dificuldades, das incertezas, de tantas situações pelas quais nós somos convocados, somos convidados à reflexão? Este Consolador. E quem é este Consolador, meus amigos? Jesus nos traz a oportunidade de pensar, de refletir. Quando nós temos essa situação de que a dor é universal, isso nos faz iguais. Onde estaria a misericórdia divina se não fizesse com que seus filhos estivessem todos dentro de um aspecto de igualdade? Onde estaria a misericórdia divina se diante de todas essas situações nós não tivéssemos o aspecto de poder dizer de que somos verdadeiramente filhos de Deus e de que, diante da dor, nós podemos sim sair de um contexto que não seja mais positivo? Então, amigos, precisamos entender que tudo que nos chega tem um porquê e um para quê. Esta dificuldade desse olhar sobre esse aspecto é que nos coloca, muitas vezes, em uma demanda de coitados. Porque eu não consigo enxergar que todas as situações chegam para todos. O tempo todo eu fico me martirizando e dizendo que eu sou muito coitado. Poxa vida, isso só acontece comigo. Nós usamos muito essa colocação. Tá vendo? Tinha que ser comigo, lógico, isso só acontece comigo. É um olhar muito pequeno. É desconhecer a existência de um Deus que não escolhe sofredores. É atribuir ao divino uma incompreensão sobre o seu rebanho. E continuando, de que forma ele os aliviará? Uma outra pergunta que nós podemos trazer a partir dessa citação. De que forma Jesus aliviará as nossas dores? De que forma a divindade aliviará as nossas dores? E é muito certo, meus amigos, que a forma do alívio, nós gostamos muito do imediatismo, né? Nós somos muito do salvacionismo. Então, eu estou vivendo um momento de dificuldade e eu não quero viver a dificuldade. Eu quero que aquele problema se solucione rapidamente. E muitas vezes, para que essa situação se resolva, são passos que precisam ser dados em uma caminhada que não é simples. E eu me revolto, porque eu quero que tudo seja resolvido o mais rápido possível. A nossa inquietação, a nossa ansiedade em sair do problema, nós não queremos nem vivê-lo. No momento que nós percebemos que tem uma dificuldade ali, eu tenho que solucionar. Tenho que solucionar. E o ter que solucionar pode ser a minha vontade, mas pode, no cômputo do universo, não ser da maneira que eu acho que tem que ser. Nós chegamos na casa espírita e vamos procurar atendimento para as nossas dores, para as nossas inquietações, para os problemas que estamos vivendo, e queremos porque queremos que tudo seja rápido, né? Quantas vezes eu tive a oportunidade nos trabalhos na casa espírita, nos trabalhos do atendimento fraterno,
das pessoas chegam e elas já querem que o atendente fraterno lhe dê uma solução para a situação que ela traz. Então, ouvi muitas vezes assim, sim, e agora? Já que a pessoa já queria sair, entrou na sala, conversou, fez a entrevista, ela já queria sair com tudo acertado. Ouvi várias vezes essa situação. E eu ficava assim, me questionando, né? É um aprendizado, porque nessa relação nós vamos nos trabalhando, porque nós temos essas situações todos nós temos essas inquietações. E na convivência com o outro, no ouvir o outro, é um aprendizado, porque à medida em que eu percebo que aquele imediatismo do outro para que nós solucionemos esse problema pode ser também a forma como eu atuo com outras pessoas. Então, eu me educo a partir do exemplo, né? Então, meus amigos, quantas vezes, né, nós fazemos isso? Nós chegamos na casa espírita com problemas, muitas vezes, emocionais graves, que a casa espírita é um grande hospital de almas. É um grande hospital que não para, né? É um pronto atendimento. É atendimento 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Aí alguém pode dizer, mas agora, Raimundo, as casas estão fechadas. As portas estão fechadas. E como é que nós estamos sendo atendidos? As portas materiais. Por uma questão de prevenção, por um protocolo da Organização Mundial de Saúde, dentro de um contexto de uma pandemia grave e séria, e em respeito e em preservação de todos nós, as casas estão com portas materiais fechadas. Mas as portas divinas, a espiritualidade, continua trabalhando, continua atuando, continua nos atendendo. E, nesse contexto, eles estão muito suscetíveis e muito atentos às nossas necessidades. Eles estão olhando e velando por nós. Então, o que nós precisamos, na realidade, é ter essa capacidade de enxergar. É compreender que existe, sim, um elemento importante dentro de toda essa discussão, que é o fator paciência. A paciência que também está no Evangelho. Observem que os Espíritos, eles trazem, o Evangelho é riquíssimo. O Evangelho é um educador de sentimentos e é um grande código de condutas que está todo distribuído por ensinamentos, mas que particularmente no Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças, nós temos um código sensacional, fantástico, de como nos conduzir e como estar no mundo. São ensinamentos. E nós não conseguimos parar para enxergar essa, né, oportunidade de aprendizado que está ali, nesse contexto. E ficamos, muitas vezes, meus amigos, numa luta hercúlea com o nosso mundo íntimo, exigindo de nós mesmos estar, atuar, fazer situações, ter um campo de atuação onde eu fico brigando para dizer como eu sou mais sofredor que o outro. Como a espiritualidade me esqueceu. Como os espíritos não lembram que eu distribuo 50 cestas básicas todo dia, que eu todo dia estou no centro espírita limpando, fazendo, acontecendo, que eu sou o trabalhador mais dedicado, os espíritos não lembram de tudo isso e me deixam sofrer. Que Deus é esse que não vê o meu esforço diário. E a proposta não é essa. Porque tudo o que fazemos, e aí vem o princípio da caridade, também todo o Evangelho, né, todas as passagens nós vamos ter lá uma chamada sobre a caridade. O princípio da caridade não é uma troca. Não é que eu fique o tempo todo querendo que a espiritualidade
grave no livro de memórias tudo o que eu já fiz para que eu possa ter a recompensa do não sofrimento. Porque no nosso equívoco de pensamento, no nosso equívoco de comportamento, nós ficamos o tempo todo nessa busca de que para cada cesta básica que eu distribuo, eu estou isento de um sofrimento de qualquer natureza. E o caminho não é esse. O caminho é compreender que diante das dificuldades que me chegam, eu preciso ter a capacidade da resignação, outra palavra difícil de compreender, porque quando nós falamos em resignação, muitos de nós achamos que é também ó vida, ó dor. Não. A resignação é a forma que eu tenho de aprendizado de como lidar com as dificuldades sem me sentir vítima de nada. Por isso o jugo, olha a inteligência do Criador, olha a inteligência, né, de todo o processo do Evangelho. Jugo como submissão, a princípio, quando a gente fala jugo, submissão, poxa vida, estou submetido. Aí a gente vai, olha o título. O jugo leve. Que submissão é essa? Que aspecto é esse? Que cruz eu estou carregando sobre as minhas costas, onde eu me coloco no contexto de coitadinho? Percebem? Então, assim, para que nós possamos fazer as nossas reflexões, aqui é tudo uma discussão no sentido de que nós reflitamos. Ninguém é dono da verdade, nem o que Raimundo está dizendo aqui é assim e ponto. Não. Nós estamos trazendo considerações para que nós possamos fazer nossas leituras. E aí, mais um aspecto. O que significa tomar o seu jugo? Dentro dessa passagem, nós podemos fazer essa pergunta. O que significa tomar o seu jugo? Nós tomarmos o nosso jugo. Que jugo é esse que nós precisamos tomar? Eu preciso tomar, né? O jugo. O que é tomar esse jugo? Que jugo é esse? O que significa tomar o seu jugo? Qual é a representação de toda essa situação? Eu preciso me apropriar de algo. O que seria isso? Que jugo é esse que eu preciso tomar para mim? Fardo, que nós tanto falamos, né? Muitas vezes nós dizemos assim, eu carrego um fardo. A minha vida é um fardo. Todos os processos que eu passo são fardos difíceis de administrar. Como é difícil aquele fardo do trabalho incessante. Eu sou a pessoa mais pontual do meu trabalho. Eu sou o profissional mais explorado no meu trabalho. É um fardo aquele trabalho. A minha família é uma dificuldade. É um fardo conviver com aquelas pessoas. O que é isso? Qual é a representação simbólica de tudo isso? Para nós pensarmos. O jugo referido por Jesus é a observância da lei divina que ele trouxe. Que maravilha! É a observância da lei divina que ele trouxe. E que lei é essa, meus amigos? O que é que nós estamos fazendo com as leis divinas, né? Está lá no Livro dos Espíritos, Lei Divina e Natural. Jesus nos traz ensinamentos. Jesus nos traz a oportunidade de crescimento. Jesus nos traz a oportunidade de dividir os ensinamentos que ele deixou. Jesus nos traz a oportunidade de crescer. Jesus nos traz a oportunidade de multiplicar as nossas forças. E o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Eu sou alguém que vivo eternamente na queixa. Eu sou alguém que vivo eternamente dizendo que as oportunidades não me chegam. E aí mais uma situação. Uma vez entendida e aceita essas oportunidades divinas, elas estabelecem um vínculo de submissão e obediência a Deus. Vínculo de submissão e obediência a Deus.
E o que seria esse vínculo? Porque nós precisamos ter muito, por isso que eu falei no início sobre a semântica, sobre o entendimento da palavra, das palavras. A língua portuguesa é riquíssima. Então, quando eu falo de submissão a Deus, muitos de nós não gostamos desse termo, porque achamos que o estar submetido a Deus é estar no crivo de estar como tapete, né? Que a gente diz assim, eu não sou submisso. Só que tem interpretações da palavra submissão. A submissão a Deus é estar contrito e antenado, né? Palavra da moda. Estar antenado com os seus ensinamentos. É estar numa conexão direta com Ele. E a submissão que nos coloca como tapete, que nos coloca como ninguém, que nos coloca num sentido de inferioridade, é aquela onde eu sou usado e utilizado para fins que não são os melhores. Então a gente tem o crivo. Então quando a gente ouve, né, uma situação como essa, peço licença para repetir, o jugo referido por Jesus é a observância da lei divina que ele trouxe, que uma vez entendida e aceita, estabelece um vínculo de submissão e obediência a Deus, que deve levar o homem ao esforço de praticá-lo no dia a dia. Então, meus amigos, é um trabalho hercúleo. É a prática do dia a dia. Viver o Evangelho é difícil. Nós não vivemos muito, ou melhor, nós não vivemos 90% do Evangelho. Nós não conseguimos ainda. Talvez estejamos aí nos 10%. Ah, Raimundo, por que você está falando isso? Você fez uma estatística? Não, não fiz estatística. Mas basta nós olharmos a nossa conduta. Porque o Evangelho é um código de condutas. O Evangelho é um elemento que nos ensina a nos educar e estar no mundo. E basta que nós façamos algumas pequenas perguntas para nós vermos que nós não vivemos o Evangelho. Querem ver? Será que quando eu não estou sendo visto e eu preciso estacionar meu carro e tem uma vaga lá para idoso e uma vaga para deficiente, só tem essas duas vagas e ninguém está me vendo, será que eu estou cumprindo o papel de estacionar em outro lugar porque aquelas vagas eu não posso ocupar, ou eu estaciono rapidinho porque ninguém está vendo? Você viveu o Evangelho. O que uma coisa tem a ver com a outra, Raimunda? Tem. É o respeito, é a capacidade de entendimento de que eu não posso colocar meu carro naquele lugar. Viver o Evangelho. Será que, quando eu chego na fila, que está lá, prioridade para deficientes e idosos, na fila do banco, na fila da lotérica, e eu utilizo de algum artifício para passar na frente da pessoa, para o qual está destinado aquele lugar, eu estou vivendo o Evangelho? Será que quando eu chego no centro espírita, e eu sou trabalhador da casa, e eu estou com pressa porque eu quero resolver N situações minhas, será que eu me utilizo da oportunidade de ser trabalhador para passar na frente? Isso é viver o Evangelho. Então são situações do dia a dia. Será que na minha casa eu tenho trabalhado? Porque nosso grande desafio é a família. E nesse momento de pandemia, onde estamos todos, né, muito juntos e misturados, para dar uma leveza, né, como diz a música. Será que nesse momento que nós estamos tendo, está sendo a oportunidade de nós lidarmos com o que existe de mais sensível na família, né? Porque nós vivemos, temos as nossas dificuldades, as nossas alegrias, mas quem sai, quem trabalha, quem tem um monte de atividade, muitas vezes não consegue perceber uma série de nuances que nós estamos tendo a oportunidade de perceber agora. Então, será que neste momento, principalmente, onde nós estamos todos recolhidos por uma questão
necessária, como eu já disse anteriormente, em virtude do momento difícil pelo qual passamos. Será que eu estou exercitando a paciência? Será que eu estou exercitando a tolerância? Será que na minha casa existe apenas um lugar na área de serviço pequeno para X quantidade de toalhas? E eu quero colocar a minha sempre ali naquele lugar, porque o outro membro da minha família não pode. Que exemplo simplista, Raimunda. Que bobagem. Viver o Evangelho. Nas pequenas atitudes, porque nós temos uma ideia de que viver o Evangelho são as grandes e ilustrativas situações nas quais eu vou para a frente de uma grande invasão e levo um carro, o fundo do carro cheio de doações. Meritório, importante. Nunca vivemos um período de tanta solidariedade, de tanta fraternidade, onde se está o número de doações para os nossos irmãos necessitados tem sido grande, excelente. Mas será que viver o Evangelho é exclusivamente eu fazer? Tem uma atitude dessa? Então eu preciso abrir o carro e peço a alguém, fotografe aí, viu? Fotografe aí, porque mais tarde eu tenho que colocar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e algo mais que exista, que cada hora tem uma nova, né? Outro dia me perguntaram se eu tenho um Telegram. Eu disse, eu não conheço. Ainda já tem essa agora? Enfim, então eu preciso colocar nas redes sociais mais tarde, que hoje eu vim aqui nesse local e distribuir. Porque todos precisam saber que eu estou cumprindo o que o Evangelho determina. O Evangelho é simplicidade. Viver o Evangelho é viver com simplicidade. Viver o Evangelho é trabalhar a passagem que nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E ser pobre de espírito é trabalhar a humildade. Difícil. Difícil trabalhar a humildade. Num mundo onde a vaidade e os palcos são tão cobiçados por nós. Então, viver o Evangelho é compreender que essas pequenas atitudes e ações é que nos faz estar dentro do contexto de mundo. E como é difícil, porque nós estamos apegados a comportamentos antigos, a situações que sempre caracterizaram a nossa existência, a situações que sempre caracterizaram a nossa forma de estar no mundo. Então nós temos dificuldade de entender quando ele diz o jugo é leve. O jugo é leve. Por que é leve? Que jugo é esse que nós precisamos carregar, cada um de nós? Kardec escreve, abre aspas, esse jugo é leve e essa lei é sua, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, o nobre codificador, professor Rivaio, Allan Kardec, ele faz uma observação sobre essa questão e traz de forma muito inteligente, como era a característica do professor, pesquisador, porque ele diz assim: esse jugo é leve e essa lei é sua, vê, pois quem põe como dever o amor e a caridade. Então, para que nós possamos entender que proposta é essa de tomar esse jugo para nós, esse jugo que vai nos educar, esse jugo que todos nós precisamos ter, é entender a proposta de Jesus. Porque qual é a grande proposta de Jesus? A lei do amor. A segunda revelação que ele vem trazer para nós, para nos dizer que sem esse elemento, nada somos. E aí vem a epístola de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. O que no texto original em grego nós vamos encontrar
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem a caridade eu nada seria. Caridade é amor. E essa é a proposta do Cristo. Então, quando ele diz que o jugo é leve, é porque ele sabe que nada nos é dado que nós não possamos carregar, meus irmãos. Essa é a dinâmica da situação. Nada que nos chega, nada que nos é dado, nós não podemos levar adiante, porque a misericórdia de Jesus é infinita, a misericórdia do Pai maior de Deus é infinita. Ele não vai dar a Raimundo o fardo maior do que o que ela possa levar nos ombros. Mas na hora que nos chega, né? A gente, pela nossa condição humana ainda, pela nossa situação de pouco entendimento de muitas questões, e não é para que nós nos martirizemos, porque a ideia de compreender a proposta do Evangelho é para que nós façamos a reforma que é diária, ininterrupta e contínua. Não está escrito em lugar nenhum que eu tenho, depois que eu assisti esse momento aqui, esse bate-papo com Raimunda, que eu tenho agora que entender qual é meu jugo, e se eu não entender, pena de morte. Não é isso. O entendimento é paulatino. É da forma como nós que estudamos o Evangelho, né? Nós vamos ver que cada vez que nós abrimos o Evangelho, pode observar, eu falo por experiência. Toda semana, né, nós fazemos o Evangelho no lar, e o capítulo que cai, meus amigos, nunca é igual. Ou seja, o meu olhar sobre ele nunca é igual. Por quê? Porque ele é atemporal. O Evangelho, ele está à frente de qualquer tempo. E quando nós lemos, pode observar, a gente cada vez a interpretação é diferente. Olha que eu faço parte de um grupo de estudos do Evangelho há muito tempo, já há alguns anos. E nós começamos, encerramos, voltamos, encerramos. E cada passagem que nós estudamos, quando eu olho, eu digo assim, meu Deus, não tinha percebido essa situação. No Evangelho no Lar, a mesma situação. Qualquer hora que nós façamos a leitura, nós vamos encontrar outros momentos. Por quê? Porque existem também as nossas modificações. A forma de olhar o mundo, as experiências que nós vamos tendo nas muitas questões, nas muitas relações, em todos os processos que vivenciamos. Então vejam que ele é um esforço contínuo de aprendizado. E nesse estudar, nesse ir e vir, nós vamos nos educando. Então hoje eu já consigo entender que o jugo não é um castigo. O jugo é leve. Me lembro que a primeira vez que eu vi essa passagem, eu disse, eu digo, E muito curiosa, né? Eu gosto de ir sempre na questão da língua, na questão do significado da palavra, eu digo, jugo leve. E fui pensando, né? A gente começa logo a pensar nos muitos momentos de dificuldades que a gente já teve. E aí, curiosamente, eu fui vendo, inclusive nesse momento agora aqui para fazer essa palestra, esse encontro com vocês, eu vinha pensando aí em algumas situações recentes, vivenciadas, muito recentes, latentes, e eu disse, realmente, o jugo é leve. Porque nós vivemos o problema, passamos pela dor, vivenciamos a dificuldade, temos todo aquele momento que parece que dificilmente vamos sair do contexto, mas aí vem o bálsamo da misericórdia e nos oportuniza compreender que a mão divina não nos abandona. Cada um carregando a sua cruz. Aí muitos de nós usamos a cruz como um fardo pesado, né? Ali, aquele filho especial é uma cruz na vida daqueles pais. Que fardo!
Qual é a história de vida daquelas pessoas que a gente não sabe? Que aprendizado eles estão tendo dessa relação pai e filho, de tantas dificuldades, nós sabemos que, né, não é fácil. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que não pode ser esquecida é: para que eu estou vivendo este momento? Para que eu estou passando por essa dificuldade? Com que objetivo me chega um problema dessa natureza trazido pela divindade na minha vida? Por que eu estou vivendo essa situação? Essa é a questão. Essa é o que nós precisamos trazer para nós. É esse momento de entendimento. É essa fala que o divino nos traz. É essa compreensão de mundo que nos passa de uma maneira onde nós não conseguimos debelar, né? Qual é a proposta do divino na minha vida com isso? Amor e caridade, continuar Kardec, jamais em momento algum podem ser um fardo pesado. Amor e caridade jamais em momento algum podem ser um fardo pesado. O que é isso? São elementos de crescimento, são elementos de mudança de conduta, são elementos de mudança nas nossas vidas que nos propiciam amadurecimento. Amor e caridade são funções de aprimoramento moral, são funções de crescimento psíquico. A mente nossa precisa estar em sintonia com o que há de melhor. Nossa mente é um dínamo que atrai muitas situações. Nossa mente é um dínamo que atrai bons fluidos e fluidos deletérios. Então, quando eu consigo entender que o jugo é leve, porque esse jugo é uma forma de autoeducação, porque esse jugo é uma forma de autocompreensão, porque esse jugo é uma forma de eu me colocar no mundo como igual, porque esse jugo é uma forma de eu entender que Deus não escolhe os sofredores, muitos chamados, poucos escolhidos, passagem do Evangelho que muitas vezes nós não compreendemos e achamos que ali existe uma escolha dos melhores, muitos chamados, poucos escolhidos. O que é isso? Todos nós somos chamados. Mas quem de nós quer ser escolhido? Quem de nós quer se escolher para a tarefa do bem, para a tarefa do amor? Quem de nós quer compreender que o jugo é leve? Quem de nós quer entender que fora da caridade não há salvação? Quem de nós quer entender que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados? Quem de nós quer entender que diante da dor, Jesus tem sempre uma mão misericordiosa para nos acalantar? Quem de nós quer entender que neste momento de pandemia, que nesse momento de tanta tristeza e tanta dor, onde muitos pais enterraram seus filhos, que essa é uma dor assim que nós não podemos, né, ter uma medida do significado dessa questão. Nesse momento em que as mortes coletivas estão acontecendo, nesse momento em que tanta tristeza, melancolia e dor tem acontecido, qual é o aprendizado que estamos tirando de tudo isso? Que jugo é esse que nos foi dado para a nossa reflexão e nossa melhoria de conduta? Que situação de dificuldade é essa que nós passamos e precisamos compreender que existe um Deus que não nos abandonaria, porque eu tenho ouvido muito essa discussão em vários meios de que Deus nos abandonou e que nós fomos entregues para um castigo divino e que a pandemia do coronavírus é um castigo divino, mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que o jugo é leve, apesar dele estar sendo tão duro, apesar dele estar sendo tão difícil, mas nós estamos vendo que é uma forma
que o Criador nos trouxe para nos dizer: caminhe, confie, acredite. Esse momento de dor vai passar. Esse momento de dificuldade vai passar. O jugo é leve. Como compreender o jugo leve diante de uma dor tão profunda que nós estamos vendo aí? Mas como compreender que uma senhora italiana de 102 anos, que teve a gripe espanhola, sobreviveu, que teve um câncer dos mais graves, sobreviveu, e sobreviveu ao coronavírus? Como entender isso, meus irmãos? Como compreender? Que explicação nós temos para esse jugo? Alguém que há 102 anos a gripe espanhola aconteceu, então ela teve criança ainda, porque ela tem 102 anos. E foi um comentário mundial como essa senhora se restabeleceu, e foi um sopro de esperança diante de um dia, inclusive no dia que noticiaram essa situação, eu me lembro que foi um dia desesperador, assim, de notícias bombásticas, de muita tristeza, de muita melancolia, de tantas, né, questões que foram ditas. E aí veio essa notícia e eu fiquei muito, muito comovida de ver, porque é como se a espiritualidade dissesse assim: opa, no meio de tanta tragédia, onde alguns se aproveitam da dor do outro para os holofotes da notícia, né? Que a gente precisa ter o mínimo de consideração, de entender que o papel da imprensa é importante, que nós precisamos noticiar, que as pessoas precisam ser informadas, mas alguns se comprazem na forma de dizer o que está acontecendo, né? Então, assim, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito emocionada, porque o jugo realmente é leve. Como compreender que o jugo é leve diante de tantas adversidades? Como entender o nosso papel no mundo diante de tantas tragédias anunciadas? Como entender que o jugo é leve quando nos encontramos com um filho doente, quando nos encontramos com uma grande dificuldade financeira, quando nos encontramos sem o pão para nos alimentar? Como entender que o jugo é leve quando temos a dificuldade psíquica, quando sofremos, né, dos transtornos de personalidade e tantas outras questões? Como entender que o jugo é leve quando estamos, né, em profunda melancolia, nos momentos de depressão? Mas, meus amigos, podemos sim chegar a esta compreensão quando entendemos que existe um Deus que é maravilhoso, que é misericordioso, que não abandona seus filhos, que diante de todas as dificuldades que nos cheguem, Ele vai estar ali, firme e forte a nos amparar. Que diante de todas as adversidades que vivenciemos, Ele está ali, firme e forte a nos unir. Que diante de momentos como esses tão difíceis que estamos vivendo, possamos nos unir em um pedido sincero e contrito, na oração que nos une, no momento em que estejamos orando, que peçamos a misericórdia divina, que estejamos solicitando que a divindade nos ampare e nos acolha, que esse jugo que nos é dado, que esse fardo que tenhamos que carregar, nós já entendemos que ele é leve, mas ele vai se tornar mais leve ainda quando o significado que eu for dando a cada um deles, porque são muitas situações que nós precisamos administrar, ele vai ser muito mais leve quando eu compreender que a minha relação com o divino perpassa pela relação do amor, pela relação da convivência da paz, pela relação do estado contrito de amor e de oração, do estado no qual eu me veja diante de Jesus como aquele que verdadeiramente veio para nos ajudar e nos consolar. Ele que, como filho do Pai, viveu todas as vicissitudes da terra, passou pelas mais
diferentes dificuldades, viveu todas as dores e incertezas que alguém poderia viver, incertezas para nós, porque ele sempre teve a certeza da misericórdia do Pai maior. Jesus, nosso modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, nosso exemplo maior de caridade, de amor fraterno, este homem fantástico, um homem à frente do seu tempo, que nos deixa ensinamentos de amor, de paz, de caridade, de exemplo magnânime para todos nós. Quero agradecer ao convite dessa casa abençoada, dizer da minha alegria e do meu prazer de ter estado com vocês mais uma vez, agradecer ao Departamento Doutrinário que com tanta presteza, com tanta atenção, sempre nos dá a oportunidade de um bom diálogo, de uma troca de informações, de uma mediação positiva. Dizer, meus amigos, até breve, que eu tenho certeza que toda essa situação vai passar, que nós vamos nos encontrar presencialmente para nos abraçar, para dizer do nosso amor, da nossa relação de paz, para agradecer a espiritualidade que labora nesta casa, para agradecer por tudo que nos chega e acreditar que verdadeiramente o nosso jugo é leve. Desejo a todos vocês o melhor, acreditando que tudo passa, isso também passará. Um abraço fraterno no coração de todos vocês, colaboradores dessa casa, dizendo até breve. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz, muita luz, força e fé.